45 e temos um convidado com a gente, Pedro Cohen. Estamos ouvindo o hino da Portuguesa e um convidado importantíssimo de um clube tradicionalíssimo de São Paulo que disputa novamente a primeira divisão, hein, Cohen? É isso aí, PDV. Ótima noite para você, para todo mundo que tá com a gente e pro nosso convidado ilustre que aceitou falar com a gente nessa noite de quinta-feira. Estamos aqui com o Fábio Matias. Tudo bem, Fábio? Um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos, um imenso prazer estar com vocês hoje e dividir um pouco, né, podendo falar de futebol nessa noite de quinta-feira. Vamos lá, então, já quero abrir aqui fazendo a primeira pergunta para você. Você é um cara bastante rodado no futebol já, né? Apesar da pouca idade, já passou por clubes bastante interessantes aqui do nosso futebol, passou por Série A, passou por Série B também, passou por Internacional, Flamengo, no último ano chegou a treinar o Juventude e também o Atlético Goianiense. A pergunta que eu quero te fazer, o que foi que te chamou a atenção na Portuguesa para você sair de projetos de Série A, Série B, aceitar um projeto de Série D que começou, querendo ou não, recentemente, né, com a SAF e etc. Então, o que foi que te chamou a atenção na Portuguesa que fez você aceitar o projeto e embarcar nessa para o ano de 2026? Acredito em dois objetivos, tá, velho? Um dos objetivos, acho, e acredito muito, hoje o cenário de futebol ele é muito caótico, ele é muito complexo, ele é muito complicado, principalmente com relação à continuidade de trabalho, sequência, e a Portuguesa hoje me ofereceu o início de um trabalho para o Campeonato Paulista e depois uma sequência para a Série D. E esse início de trabalho eu acredito muito em você formatar, ajustar contratações, participar desse processo juntamente com o clube, criar modelo, identidade de jogo, algo que nesses 2 anos eu trabalhando aí tanto Série A quanto Série B, praticamente a gente não consegue isso. A gente tem uma cultura que é uma cultura muito enraizada, uma cultura muito forte em relação a sempre o resultado. A gente sabe que o futebol profissional é resultado, mas muitas vezes você não faz aquilo ou faz coisas que você realmente acredita dentro daquele cenário do clube que você trabalha. E você joga muito mais pelo resultado do que aquilo que você acredita. Então a Portuguesa, dentro desse projeto, é um projeto sério, é um projeto com pessoas sérias, é um projeto que hoje, financeiramente, o clube está estabilizado, que é um dos pontos principais. Quando você fala em projeto, você fala em prospecção. E a camisa da Portuguesa é uma camisa tradicional, uma camisa muito grande, é uma camisa dentro do cenário do futebol brasileiro muito conhecida. E isso faça com que eu tenha essa vontade, esse desejo de vir para a Portuguesa poder fazer esse trabalho nessa temporada de 2026. Fábio, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente, Everton Ramos aqui. Fábio, a Portuguesa vira SAF no ano passado, tem ali um aporte financeiro, um investimento na casa de 1 bilhão, e tem algumas quedas muito precoces nas competições que disputa. No Campeonato Paulista não passa da primeira fase, no Campeonato Brasileiro da Série D se destaca na primeira fase, mas é eliminado em casa na segunda fase. Queria que você contasse pra gente quais são os objetivos da equipe nessa temporada. Conseguir um acesso à Série D, você acha que é possível? O acesso à Série D é o maior objetivo da Portuguesa, hoje dentro do cenário, e a permanência no Campeonato Paulista. Então nós temos que ser muito claro, né? Hoje a Portuguesa é um clube de Série D, disputando o Campeonato Paulista da Série A, independente ou não de ter uma camisa tradicional, hoje o clube é o cenário que se tem. Então para você jogar o Campeonato Paulista e concorrer com clubes da Série A ou B, praticamente é muito complicado, ainda mais com essa mudança de calendário, com esse início de brasileiro de Série A e início de brasileiro também de Série B. Então, assim, objetivo, o ano passado, não era passar de fase. O objetivo da Portuguesa, o ano passado no Paulista, era a manutenção da equipe no cenário da Série A. Esse ano, novamente, a Série A é um campeonato muito difícil, o Paulistão, a manutenção. É óbvio que se você conquistar vitórias, conquistar bons jogos, você pensa em passar de fase, mas o principal objetivo do campeonato hoje e da Portuguesa esse ano é o objetivo da Série D. Eu acho que sair da Série D para a Série C é o grande gargalo hoje que a Portuguesa tem. O ano passado, a gente sabe que quando você tem muitas equipes, tem equipes que ficaram 4, 3, 2 temporadas na Série D para depois acessar a Série C. É óbvio que o clube tinha uma perspectiva, o clube criou uma expectativa muito grande, mas eu que trabalho e estou acostumado com o futebol há muitos e muitos anos, há mais de 20 anos, sair da dificuldade que é a Série D. É a pior divisão que tem para se sair. Mas a gente tem, se o trabalho estiver estruturado como está, se o trabalho estiver organizado como está,
O clube entendeu o porquê que não subiu também no ano passado. Então o clube entende isso, quais foram os motivos que fizeram com que o clube não tenha subido. Então isso faz com que esse ano, a expertise do ano passado faz com que você tenha um novo momento, uma nova visualização em relação à possibilidade de acesso na Série D. Professor Fábio Matias está falando com a gente aqui no Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. A minha pergunta, professor, vai agora. Você comentou sobre o projeto da Portuguesa que te fez aceitar sair de uma Série B, como você estava no Atlético Goianiense ano passado, de uma Série A, como você treinou o Juventude. E eu queria saber também, hoje a Portuguesa anunciou a contratação do lateral direito Everton, que também é um jogador que disputou Série A recentemente, jogou no Juventude, jogou no Sport. E como que a Portuguesa faz para convencer um jogador que jogou Série A chegar para jogar um campeonato em que o principal foco é a permanência de divisão estadual, depois subir para uma Série C de campeonato brasileiro, sair da Série D, conseguir o acesso na Série D? Como que isso funciona? E como é possível disputar com Corinthians, com Palmeiras, até com Mirassol, que a Portuguesa vai jogar aí no Campeonato Paulista? Ter antecipado o nosso início do dia 18 de novembro, ter chegado no 1º de outubro ao clube, é um facilitador, por você observar os atletas que já estavam aqui e aí partir para a questão do mercado. O clube tem uma análise de mercado muito legal, muito forte, uma análise também ali em relação à parte estatística, a parte também dos atletas. Alguns atletas que vêm para o clube a gente já conhece, a gente já tem a oportunidade de trabalhar. No caso do Everton, trabalhou comigo no cenário de 2023 para 2024, o período que eu fiquei na equipe do Juventude. Ele vem para fazer uma função mais à frente, uma função de mais ala-ponta, essa é a ideia com ele. Então é um atleta de Série A, um atleta que tem jogado os últimos 2 anos na Série A. Então a credibilidade da Portuguesa, credibilidade financeira, credibilidade da camisa, credibilidade das pessoas que estão dentro da Portuguesa, Tadeu e Alex, todos que estão hoje dentro da Portuguesa, e a credibilidade também de eu ter vindo para a Portuguesa, ter aceitado esse desafio também, faz com que muitos atletas que estão hoje com a gente tenham essa visualização. A gente tem também um outro atleta que praticamente nos últimos anos jogou Série A, que é o Gabriel Pires, tanto Botafogo quanto Fluminense. A gente tem outros atletas também de Série A e Série B, que vieram para a Portuguesa também, com a intenção de fazer um ótimo paulista, e a Portuguesa é uma boa vitrine, é uma camisa pesada. O Campeonato Paulista te dá essa visibilidade. Hoje você tem 6 aí praticamente clubes na Série A e mais aí 3, 4 clubes na Série B e mais na Série C. Então isso faz com que você tenha credibilidade. Para jogar com equipes grandes, automaticamente você tem que ter um modelo de jogo que comporte e sustente um jogo de alta intensidade, ainda mais por esse início de temporada. Então a gente acaba levando um pouco de vantagem em relação a esse início de preparação, onde a gente teve a possibilidade de trazer alguns jogadores antecipadamente dentro desse cenário, mas, como a gente sabe, quem é da Série A tem jogador de 4, 5, 6 milhões. Então há uma diferença também em alguns momentos até técnica, mas nós compensamos isso com nossa determinação, nossa vontade e com esses jogadores que querem estar na Portuguesa, vestir a camisa e fazer um ótimo Campeonato Paulista, que são jogadores também que tem, a gente olha assim, vários jogadores desses que estão, a gente enxerga eles no cenário de Série A ou B também, a nível nacional. Oi, Fábio, Luiz Fabiani aqui, um prazer falar contigo outra vez. Nessa temporada você vai contar com um jogador que pode ser bastante importante e um diferencial para a Portuguesa, sobretudo no Campeonato Paulista pela experiência que tem. O caso do Gabriel Pires, É raridade um jogador num elenco como o da Portuguesa, de baixo investimento, que já rodou por clubes grandes, Benfica, Botafogo, Fluminense, estava na Grécia e agora retorna para ajudar a Portuguesa. Qual o tamanho desse cara para o elenco da Portuguesa e o impacto que você acredita que ele pode ter no desempenho coletivo da Lusa nesse Paulistão? Obrigado. É um atleta que não preciso apresentar o atleta, Um atleta de alto nível, um atleta que iniciou a pré-temporada no dia 18 conosco, para você ver tanto de entrega desse jogador, desse atleta, até o presente momento, tá? Fez todos os treinamentos desde o dia 18, todos os jogos treinos desde o dia 18. Hoje uma referência hoje dentro da nossa equipe, é o capitão hoje da nossa equipe. Então ter esse atleta, ele favorece muitas coisas. Esse atleta, ele acaba tendo um diferencial, ele acaba sendo um plus dentro do processo nosso. E o principal, o atleta quis vir para a Portuguesa, A partir do momento que nós estávamos aqui também,
isso também foi um facilitador, mas o atleta quis a Portuguesa pela complexidade, pela estrutura, pelas condições, pelas questões de parte também da visibilidade que a Portuguesa tem. E o Gabriel tem tido assim, uma conduta exemplar como líder realmente desse grupo, e esperamos que isso se aplique realmente a partir do momento que a gente iniciar a competição. É isso que mais a gente espera em relação ao Gabriel. Estamos conversando com o treinador da Portuguesa, que vai enfrentar o Palmeiras na estreia do Campeonato Paulista, o Fábio Matias. Ô Fábio, esse regulamento do Paulistão, tiro curto, ao mesmo tempo em que as equipes mais fortes, né, vão iniciar o Campeonato Brasileiro e dividir aí sua atenção com o próprio Campeonato Estadual. A sua avaliação antes, né, porque quando começar, aí sim a gente vai ter uma ideia do que vai ser. Mas antes da bola rolar, assim, qual que é a sua avaliação a respeito desse regulamento tiro curto, que vai embaraçar ali com o Campeonato Brasileiro, com os times da capital? Como que você insere a Portuguesa nesse contexto? Complicado, né? Nós temos 4 jogos a menos do que o ano passado. No passado foram 12, esse ano são 8. Então qualquer descuido, principalmente no início da competição, você acaba aí daqui a pouco tendo que acelerar posteriormente, né? Para ter resultados. Isso também para os clubes maiores também é um grande desafio, né? Porque os clubes maiores acabam tendo uma responsabilidade muito grande na aquisição do estadual. O que nós temos de vantagem é o tempo de preparação, é aquilo que a gente fez desde o início, para que a gente consiga ter uma boa competição e conseguir equilibrar muito essas questões de jogo. Mas o principal é você não se descuidar desde o primeiro jogo. Campeonato muito curto, campeonato muito rápido, são 40 dias, 45 dias de intensidade máxima que nós temos que entregar para que a gente consiga ter bons resultados, a manutenção do clube e quem sabe pensar em alguma coisa a mais aí dentro da competição. Fábio, você comentou agora há pouco sobre a questão da preparação, né? Muitos times encerraram a temporada mesmo, a gente pode até dar um exemplo, o Corinthians há cerca de 20 dias com a final da Copa do Brasil. Então os times ali mais fortes, eles tiveram pouco tempo de preparação. Queria que você destacasse como que foi a preparação, como está sendo a preparação da Portuguesa, quando começou para esse Campeonato Paulista. Começamos realmente, oficialmente, dia 18 de novembro, tá? Com a pré-temporada. Mas teve a chegada de jogadores também em dezembro, teve término aí do Campeonato Brasileiro da Série B, teve término do Campeonato Brasileiro da Série C, então os jogadores muitas vezes quando terminam as competições eles ficam uma semana pelo menos ali dessas divisões parados, então a gente teve esse contexto. Os times aí de Série A que ficaram 20 dias, 25 dias parados praticamente, em pouco tempo você consegue aquisição, máximo 2 semanas você consegue voltar à sua aquisição. Não é óbvio a aquisição que você espera durante o rendimento de uma temporada, mas 20 dias parado hoje para atleta de alto nível, atleta de alto rendimento. E a gente vê muitos desses atletas aí nesse período aí também treinando. A gente sabe que os atletas não ficaram totalmente parados. É uma semana e depois os atletas começam a fazer atividades individuais para depois quando tiverem junto com o grupo. Então isso também é uma peculiaridade das equipes da Série A, principalmente do brasileiro, e 20 dias ali, 25 dias, os caras acabam retomando e esses jogadores, fisicamente, eles acabam sendo, né, jogadores privilegiados também, principalmente por conta disso, né, dessa capacidade que eles têm aí de retomar a questão da competição rapidamente. Ela só preparação nossa, como eu falei, dos 18, fizemos 6 amistosos, de 6 amistosos, nós tivemos 4 com a equipe principal e 2 com a segunda equipe, principalmente na reta final, nós fizemos 4 amistosos, 2 com a segunda equipe e 2 com a equipe principal, para que a gente conseguisse equilibrar bem as cargas, equilibrar bem o trabalho. Paramos pouco entre Natal e Ano Novo, apenas 2 dias do Natal, 2 dias do Ano Novo. Tivemos agora, na semana do dia 2, agora até dia 7, um período também fora daqui, de São Paulo, tá, para finalizar a nossa preparação numa cidade aqui muito perto, muito próxima aqui, CT D'Artagnan, em Guararema, uma estrutura muito boa, inclusive vai ser série de Copa do Mundo aí, feminina, de seleções que vão treinar, e a gente voltem para cá, para que a gente possa terminar e finalizar a nossa preparação entre hoje e amanhã no nosso estádio, que é o Canindé, onde nós vamos jogar sábado. E, Fábio, qual é a grande importância, você falou da preparação, qual a grande diferença de saber que vai estrear com um clássico contra o Palmeiras, né, um time de primeira divisão, um dos mais fortes do país? O que isso significa para a Portuguesa, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Porque começar com uma vitória sobre o Palmeiras eu imagino que seja a melhor coisa do mundo, mas a partir do momento que a Portuguesa não vence esse jogo, o que muda na preparação? Quais são os grandes impactos disso dentro do clube?
Acho que o principal quando você começa ganhando é a mentalidade, você já inicia a mentalidade com uma mentalidade de convicção daquilo que você faz. Quando você perde, automaticamente você gera dúvidas. E nós não queremos a dúvida no nosso atleta. Então, dependendo do resultado do primeiro jogo, nós vamos seguir, nós vamos continuar, fazer o melhor trabalho possível, dar sequência nesse trabalho, fazer com que esses atletas nossos entendam a competição, entendam o nível de competição que nós estamos jogando. É óbvio que jogar contra o Palmeiras nos últimos 4, 5 anos, a equipe do Palmeiras ela vem assim ganhando títulos, ganhando competições. Teoricamente ela acaba sendo favorita, independente ou não de tempo de trabalho. Ela é favorita pela qualidade dos jogadores que acaba tendo e pelo tempo de trabalho e de modelo de jogo que o treinador Pavel tem implementado. E quebrar tabus, né? O Palmeiras, acho que pelo que o pessoal me passou, faz 30 anos que não perde o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Tem o tabu também da questão da Portuguesa, que a Portuguesa há não sei quantos anos que não ganha um clássico das equipes principais aqui de São Paulo. Então acho que tudo isso é combustível para que a gente faça um bom jogo sábado e busque os 3 pontos. Ô Fábio, é muito torcedor da Portuguesa aqui na nossa live, e o Pedro pergunta o que você está achando de trabalhar no clube com a SAF, e que já tem reforma no CT, novidades implementadas. Isso para você tem surtido algum efeito? Tem sim. Hoje nós temos estrutura de fisioterapia a sendo ajustada, temos estrutura de parte da academia a sendo ajustada, nós temos estrutura de campo também, de 2 campos, estrutura de vestiário. Então tem vários ajustes que a SAF vem realizando. Hoje tem também atletas de sub-20, que são atletas alojados no nosso treinamento, coisa que anteriormente não vinha acontecendo mais. Alimentação dentro do CT, tem as questões aí que a SAF implementou e retomou em relação principalmente aos funcionários do clube, né? São questões ali de plano de saúde, vale de transporte, uma porrada de coisa que a SAF trouxe no ano passado para esse ano. Então tudo isso faz com que você tenha, e os funcionários tenham o prazer de estar trabalhando. A gente tem o pessoal da parte de campo ali que trabalha todo dia, trabalha tanto aqui no CT quanto no Canindé, e você vê eles com felicidade no rosto, sabendo que no final do mês eles vão ter o seu salário em dia. Acho que isso é uma das coisas fundamentais hoje do futebol, que muita gente às vezes não dá valor. E é muito bom o torcedor saber disso, porque isso é importante também para que o clube se reestruture. Não adianta nada você estar dentro de uma SAF, estar dentro de um processo, aí teve os SAFs que não deram certo, e não ter credibilidade no mercado. Então, alguns desses jogadores que estão hoje aqui, e que vieram esse ano para o Paulistão, vieram pela credibilidade que a Portuguesa hoje oferece, e aquilo que a Portuguesa tem oferecido em relação também às condições do clube. Hoje a estrutura é uma estrutura de nível de Série B, Campeonato Brasileiro, acima da divisão hoje que a Portuguesa está. Para você terem uma ideia dessa questão do nível que a nossa estrutura hoje ela tem coisas para melhorar, mas isso eu acho que ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos, isso vai acontecer com certeza. E, Fábio, não é a primeira vez que você trabalha numa SAF, né? Você já trabalhou no Botafogo também. E eu queria saber quais são as principais diferenças de trabalhar numa SAF, o que muda na organização do clube, o que é melhor e pior pro treinador. Trabalhei na SAF do Botafogo, trabalhei no Red Bull, que é um outro modelo, né, de trabalho também, trabalhei em clubes associativos. Os clubes associativos têm as peculiaridades dele, alguns clubes mais, alguns clubes menos. A Juventude, por exemplo, é um clube que é, teoricamente, associativo, mas é um clube que é muito bom gerido e muito bem gerido dentro do trabalho. E algumas SAFs também que tem donos, e os donos, às vezes, muitas vezes, entendem muito de futebol e outros donos entendem pouco de futebol. A clareza não é o dono da SAF entender ou não de futebol, a clareza é você ter pessoas que façam fazer o futebol andar. E você não queira saber mais do que as pessoas que estão fazendo futebol. E contratar bons profissionais. Eu acho que isso que é uma das coisas que faz a diferença hoje dentro da SAF. Não adianta você ter uma SAF, dizer que é SAF, e você está o tempo inteiro ali se intrometendo, ali, querendo se meter em coisas que são da parte de quem é contratado para trabalhar com o futebol. E eu já vivi isso, né, dentro da minha experiência aí com os SAFs, né. A SAF Botafogo foi um período muito bom, um maravilhoso. O Tex tem o lado dele, o jeito dele de trabalhar, mas nunca interferiu dentro da parte de campo, pelo menos o período que eu trabalhei lá. E a SAF hoje da Portuguesa é igual, é uma SAF que dá autonomia, você tem as discussões, você tem as reuniões com quem é o responsável pelo dinheiro, isso aí eu acho que é normal. Ninguém sai jogando dinheiro e sai colocando dinheiro sem ter retorno no dia. Ponto. Então todos os clubes que são SAF têm que ter um retorno. Qual que é o retorno? O retorno é a questão esportiva do campo. Então em médio e longo prazo você tem que ter um retorno esportivo também. Isso que é a diferença em relação à SAF, modelo de organização, modelo esportivo também
competitivo que você acaba tendo um resultado. Clubes associativos, muitas vezes, alguns, você acaba, né, tendo 2, 3 vertentes políticas dentro do clube e isso acaba trabalhando a performance da equipe dentro do campo, né, e prejudicando também, principalmente, né, esse ano também tem, né, vocês podem falar melhor do que eu, inicia o fair play financeiro, acho que principalmente na Série A ou B, os clubes têm que ao término ali no final do ano, tem que estar com todas as dívidas quitadas em relação aos seus devedores. Então acho que isso também é um outro ponto também, que esse ano nós vamos visualizar muitas coisas aí um pouco diferentes de anos anteriores também. Falamos aqui na Rádio Bandeirantes com o professor Fábio Matias, treinador da Portuguesa, que estreia no próximo sábado no Campeonato Paulista, lá no Canindé, no Clássico contra o Palmeiras, às 20h30 da noite. Muito obrigado, Fábio. Boa sorte no jogo, boa sorte no Campeonato Paulista e na Série D. Um abraço. Abraço a vocês, e estão convidados também, o dia que quiserem fazer uma visita a nós ali no centro de treinamento, ali, ou com certeza estar no estúdio com vocês, estamos à disposição. Grande abraço. Abraço. Valeu, obrigado. Fábio. É isso aí, bom papo aqui nos Donos da Bola. O Campeonato Paulista começa neste final de semana e teremos esse grande jogo entre Portuguesa e Palmeiras. A gente volta já já com as informações do São Paulo, mais um dia movimentado na vida política do tricolor paulista e também com venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Tem informações do Corinthians